Boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá legal aí pra vocês? Boa noite. Tô dando um tempinho aí. Ah, legal, legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o crime de omissão de socorro. E eu escolhi esse tema, gente, na verdade, porque muita gente falando, né, sobre isso e... Ai, que legal, lá de Bananal, São Paulo. Obrigada aí por estar presente com a gente. A gente vai falar hoje aqui sobre o crime de omissão de socorro e, como eu estava dizendo, eu escolhi esse tema, na verdade, os alunos, né, e o pessoal aqui no Insta falando muito sobre duas situações, né, que ocorreram. Uma foi a situação, né, aquele fato que ocorreu com o ator Kaique Brito, aquele atropelamento. E o outro caso que a gente assistiu aí, né, que foi muito falado na mídia na semana passada, foi aquela circunstância que aconteceu, aquele crime, né, que aconteceu em relação a um outro ator, onde ele foi agredido, né, ali na portaria de um prédio e que teria ficado um porteiro ali assistindo. E aí, inicialmente no caso do Kaique Brito, as perguntas vieram, todo mundo querendo ali saber se o motorista do Uber responderia ali por algum crime. E aí a gente conversou um pouco aqui, acho que eu respondi aos alunos e tudo, dizendo que, ao que tudo indicava, né? E aí, gente, sobre isso eu quero fazer uma ressalva. Eu tenho muita preocupação sempre da gente ficar comentando casos onde a gente não teve acesso na íntegra. Porque, infelizmente, a gente assiste muitas vezes a mídia trazer informações e tentar nos levar a ter entendimentos que são, na verdade, trazidos pela mídia de forma parcial, né? E aí eu tenho muito cuidado ao comentar isso. Mas especialmente sobre o caso, primeiro, do Kaique Brito, né? Ao que tudo indica até agora, e todas as provas que me parecem terem sido produzidas indicam que aquele motorista de Uber, ele, na verdade, né, não teve culpa alguma. Não vou nem falar de dolo, tô aqui falando de culpa de forma técnica mesmo. Ele não teve nenhuma conduta ali voluntária, consciente, que fosse dirigida e que pudesse ser imputado a ele aquele resultado horroroso, fatídico, que foi o atropelamento do autor. E aí, quando acabamos, né, inclusive o motorista do Uber, ele tá com um sem número de seguidores e várias pessoas ali super comovidas com a situação dele. Ele prestou socorro, né, ficou isso registrado. E aí começou, a partir disso, a serem veiculadas imagens na mídia do outro ator, do Bruno De Luca, que era ali o amigo do Kaique, que estava ali, né, presente naquele momento. O pessoal falando que ele estaria no momento do atropelamento e não teria prestado socorro. E aí, antes de eu entrar propriamente no caso, a gente precisa relembrar o que é o crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. O crime do artigo 135 do Código Penal, pessoal, é um crime de omissão própria. Ou seja, primeiro, ele está incluído ali dentro do capítulo 3 do Código Penal, que vai tratar
tratar dos crimes que têm por bem jurídico tutelado, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa perceber. O bem jurídico tutelado no capítulo 3 é o perigo a que está exposto a vida e a saúde da pessoa humana. Então a gente está dentro do título 1 do Código Penal, dentro do capítulo 3, tratando de crimes que expõem a risco a vida e a saúde de outras pessoas. Muita gente fala, né, que o crime de omissão de socorro estaria ali tutelando a solidariedade das pessoas umas com as outras, e não é nada disso. A solidariedade entre as pessoas é algo que se espera dentro da sociedade, mas o bem jurídico tutelado pelo artigo 135 é o risco, né? É a periclitação da vida e da saúde da pessoa humana. Então, quando a gente olha para o crime do artigo 135, que é uma omissão própria, a gente verifica, em primeiro lugar, é um crime doloso. É um crime doloso que tem por conduta deixar de prestar assistência a alguém que está ali numa daquelas condições. Você que tiver oportunidade, abre o teu artigo 135 para que você consiga acompanhar e entender do que a gente está tratando. As condutas, elas são muito claras. Deixar de prestar assistência ou pedir socorro. São as duas formas de praticar essa conduta típica. E quem é ali o sujeito passivo desse crime? O artigo também é claro. Criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ok. Quando a gente olha para esse crime, o sujeito passivo dele, ele é alguém que possa estar ferido. Até aí tudo bem. Só que aqui, como eu falei, o bem jurídico tutelado, ele é o perigo da vida ou da saúde, e esse crime é doloso. Gente, vamos, a partir desse entendimento, a partir da compreensão do bem jurídico que essa norma tutela e do dolo necessário, porque é um crime doloso, vamos pensar que quem é a pessoa, no caso lá do ator Kaique Brito, quem é a pessoa que estava exposta a risco naquela situação? O ator Kaique Brito, que estava atropelado, mas que foi socorrido pelo próprio motorista que o atropelou. Ou seja, o ator Bruno de Luca, ainda que ele estivesse ali, ainda que ele tenha visto, a gente pode entrar num problema moral, pode entrar numa discussão se ele era amigo, devia ter prestado socorro. Isso é uma outra discussão. Eu quero aqui analisar crime. Se ele já estava tendo assistência, se alguém já prestou socorro, o ator Bruno de Luca praticou uma conduta atípica. Porque aquela pessoa, ela já estava sendo assistida, ela estava ferida, mas ela não estava ao desamparo. Por quê? Porque ela já estava sendo socorrida. Seria um absurdo, pessoal, se a gente tivesse que admitir que todas as pessoas que estivessem passando por aquele local naquele momento teriam a obrigação de prestar socorro. Todas teriam essa obrigação se ninguém tivesse ainda o feito, ok? Então, eu acho que antes da gente... Eu tenho muito essa preocupação em sala de aula. Infelizmente, a gente entra... quando a gente vê um caso que nos abala, e foi o caso desse atropelamento, é uma coisa bárbara, a gente fica chocada. Enfim, a gente tenta o tempo inteiro buscar um culpado. Mas esse culpado nem sempre existe, gente. Fatalidades na vida, elas acontecem. E me parece ser exatamente o caso aí. Primeiro tentaram culpar o Uber, de qualquer maneira, imputar ele ali a responsabilidade por esse resultado fatídico, e depois ao ator Bruno de Luca, amigo do Kaique. Bom, eu não estou discutindo, volto a dizer, a questão moral deles serem amigos, se estavam drogados, nada disso. Eu estou discutindo crime. Na minha concepção, e eu trouxe aqui a reflexão de vocês, não existe crime de omissão de socorro para o Bruno de Luca.
Por quê? Porque o Kaique já foi socorrido imediatamente pelo próprio motorista que o atropelou, que ali ligou, prestou socorro, ligou para virem a emergência, enfim. Então, não há que se falar em crime de omissão de socorro para Bruno de Luca. É uma conduta absolutamente atípica. Sim, o Wagner aqui está ressaltando, ainda teve uma passageira. Ele estava... Gente, a conduta é atípica por quê? Porque ele não estava ao desamparo. Ele estava ferido, mas ele já tinha sido socorrido. Já havia alguém ali socorrendo. Então, a conduta é atípica para o crime de omissão de socorro do ator Bruno De Luca. Analisando a outra situação. Primeira coisa que eu tenho para falar com vocês. Eu sou uma pessoa que não concordo com uso de vídeos, tá? Para criminalização de pessoas apenas pela análise de vídeos, imagens de câmeras que são mostradas na televisão. Para eu dizer se aquele porteiro vai responder por omissão de socorro, eu preciso ver o vídeo na íntegra. Se eu conseguir ter acesso e conseguir visualizar esse vídeo e que ele, de fato, durante todo o tempo ficou ali sentado sem nada a fazer, aí sim, no caso desse outro ator que foi espancado na portaria do prédio, aí sim, para o porteiro, por ele não ter... necessariamente não precisava ter interferido se ele achasse que era um risco pessoal para ele, mas ele precisava ter procurado ajuda, procurado socorro, porque é isso que o artigo 135 diz. Ou ele presta assistência, ou ele pede o socorro de uma autoridade. Ele não fez nenhum dos dois, a gente analisando os trechos que foram disponibilizados, mas eu pelo menos não tive acesso ao vídeo na íntegra e eu não posso, a partir de fragmentos de vídeo, de imagens de câmeras, dizer que ele cometeu o crime de omissão de socorro. Porém, no caso dele, se de fato as imagens que estão sendo mostradas relatam a integralidade daquilo que ocorreu, sim, para esse porteiro cabe o crime de omissão de socorro. Eu não posso assegurar que ele deveria ter prestado ali assistência imediatamente, porque eu não sei se ele entendeu que isso seria um risco pessoal para ele, mas ele sim deveria ter pedido socorro no momento em que as agressões estavam ocorrendo. Ele não fez, ele ficou sentado, pelo que a gente teve acesso nas imagens das câmeras. Mas ressalto e repito mais uma vez, não podemos fazer esse juízo todo de forma técnica sem ter acesso à integralidade das imagens, da ocorrência toda, fragmentos, fragmentos de imagens não são suficientes para a gente dizer, Wagner, não sabemos. A gente não sabe exatamente em que momento ele chamou o síndico, se foi no momento em que estava ocorrendo, se ele esperou minutos depois. Nós não temos como fazer essa afirmação. A não ser que alguém aqui possa me dizer que tenha tido acesso à integralidade das imagens, tá? Que foram extraídas das câmeras, periciadas e condizem à realidade dos fatos. Se nós não temos essa integralidade, a gente não tem como dizer exatamente o que aconteceu. Se o que nós vimos, ele chamou o síndico depois, minutos depois, é isso que está sendo veiculado. Se isso for a verdade, ele tem sim que responder pelo crime de omissão de socorro. Mas, repito, a gente, para poder ter essa certeza, teria que ter acesso à integralidade das imagens, e isso eu, pelo menos, não tive, e em razão disso é muito difícil a gente falar. Mas o que eu posso afirmar do que a gente está conseguindo ter acesso, em relação a Bruno de Luca, não há crime de omissão de socorro. Eu estou falando de forma técnica sobre aquilo que dispõe o artigo 135. Já em relação ao porteiro, sim, pelo que está sendo veiculado, nos parece ter havido
crime de omissão de socorro, conduta típica aí por ele ter deixado de acionar a autoridade pública, porque é isso que diz o 135. Ele deveria ter procurado, informado e, pelos depoimentos que foram disponibilizados, quem acionou 190 foi a própria vítima. Depois de estar desacordada, retomou a consciência e ele mesmo é quem chamou a autoridade. Então, se for isso mesmo, ele sim deve responder pelo crime. Mas eu vou chamar a atenção de vocês, quando a gente está falando de omissão de socorro, a gente tem que sempre ter muito cuidado com aquela conduta que a gente está diante ser mesmo uma omissão própria ou estarmos diante de uma omissão imprópria. E aí, quando a gente fala de omissão imprópria, a gente tem que visualizar a figura do agente garantidor, que está previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É aquela circunstância onde a omissão ela é penalmente relevante, ou seja, aquela pessoa ela tinha um dever imposto ou pela lei ou por uma condição particular dela de impedir um resultado. E aí, diante disso, temos a omissão imprópria. Nenhum desses dois casos nos parece, diante de tudo que foi relatado, ser o caso de uma omissão imprópria. Se, a gente conseguir tipificar aí, seria o caso do porteiro, numa omissão própria, tá? O artigo 13, parágrafo 2º, ele traz nas alíneas A, B e C exatamente quem são as pessoas que têm o dever de agir e são os agentes garantidores expressamente previstos lá no artigo 13, parágrafo 2º, nas alíneas A, B e C do Código Penal. E aí, sobre isso, gente, eu venho ressaltar a importância do conhecimento da parte geral do Código Penal para a gente analisar mesmo crimes em espécie, ou seja, mesmo quando a gente está ali analisando os crimes em espécie, você já está formado ou você está na faculdade, mas já está estudando os crimes, é muito importante que você tenha ali toda a noção e que você se lembre da teoria aprendida, se lembre de todos os conceitos da parte geral do código, para que você não caia em armadilhas, para que você não erre a sua questão ou não consiga fazer uma boa defesa do seu cliente por falta de conhecimento teórico, ok? Gente, alguma pergunta sobre isso? Me perguntaram se a live ia ficar gravada. Eu vou relembrar, o Café com Direito, ele não fica mais disponível no meu feed, tá? Ele fica disponível somente hoje até a noite, tá? Eu deixo por algumas horas, mas depois ele não está mais disponível. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Sim, excelente sugestão. Flagrante próprio e impróprio, excelente sugestão. Muito bom, Wagner. Alguém quer fazer mais alguma sugestão? E, gente, eu sempre abro caixinha lá nos meus stories. Não deixem de mandar as sugestões de vocês, porque a gente está sempre considerando isso no momento de escolher os temas para as lives, ok? E eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para avisar aos meus alunos e alguns outros seguidores aqui que me pediram para disponibilizar aquele curso de penal parte geral, aquele básico, tá? Das aulas gravadas de novo. E eu vou conseguir fazer isso, e o curso de direito penal meu aqui online, gravado, vai ficar disponível a partir de hoje. O link tá na minha bio para quem tiver interesse. Eu não sei por quanto tempo que ele vai ficar disponível, tá, gente? Outra coisa, não é o GPA que tem as aulas gravadas e ao vivo. Esse acabou e a gente não tá abrindo ainda. Mas o penal parte geral, que é esse curso teórico dessa parte geral do direito penal,
Isso eu estou disponibilizando de novo. Você que tiver interesse, ele está com um preço especial e o link vai ficar na bio a partir de hoje. Então você que está estudando para a prova, você que está estudando para a OAB, você que já está atuando aí e na sua atuação profissional tem sentido falta de uma base teórica do direito penal, parte geral, clica lá, o link da bio, dá uma olhada nessa promoção que tá lá, vai ficar disponível por tempo limitado. Eu ainda não sei prever para vocês quanto tempo, mas consegui trazer de volta para vocês. Muita gente me pediu e aí a gente conseguiu e trouxe de volta aí essa possibilidade desse curso gravado, ok? Gente, me despeço porque agora eu tenho aula ao vivo com meus alunos do GPA, começa às 8 horas. Agradeço a presença de todo mundo, lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui com Café com Direito. Não deixem de mandar as sugestões de vocês para temas, porque é sempre muito importante que vocês tenham essa troca comigo para eu saber aí os temas que mais relevância aí na vida e prática e, enfim, acadêmica de todo mundo. Ok? Isso aí. É isso aí, Wagner. Gente, agradeço a participação de todo mundo. Até quarta-feira que vem, no próximo Café com Direito.